Olá, eu sou Mário Linhares e está entrando no ar o Rio Mais Agro Entrevista. E nessa estreia eu vou ter a oportunidade de bater um papo com o presidente do Rio Mais Agro, Carlos Favoreto, agrônomo com especialização em ciências ambientais e doutorado em ciência, tecnologia e inovação em agropecuária. O Carlos Favoreto é presidente do Rio Mais Agro, do Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, que acontece na Cidade Maravilhosa entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. Então, vou aproveitar que nós vamos começar agora, pedir para você se inscrever no site, deixar o seu like, comentar e compartilhar com os amigos, porque começa agora o Rio Mais Agro Entrevista. Bem, eu tenho o prazer de conversar aqui com o Carlos Favoreto. Tudo bem, Carlos? Como é que você está? Mário, um prazer grande estar com você aqui falando. É sempre bom falar com você, ainda mais no seu programa. Muito bom. E principalmente quando a gente vai falar de sustentabilidade, né, de desenvolvimento agroambiental sustentável. E vamos falar do maior evento baseado no tema que acontece na Cidade Maravilhosa a partir de 29 de julho e 2 de agosto. Vamos falar do Rio Mais Agro. Conta pra gente como é que foi, quando que você teve essa ideia de criar e lançar na Cidade Maravilhosa um evento ligado ao agro. Pois é uma ideia que eu sou da área do agro já há muitos anos, eu sou engenheiro agrônomo de formação acadêmica, depois me especializei na área de ciências ambientais na década de 90, e depois fiz meu doutorado na área de agropecuária também, ciência, tecnologia e inovação. Então, essa questão do agroambiental é uma questão muito recente no mundo. Você tem aí o ambiental com 50 anos de existência no mundo, começou em 1972, em Estocolmo, essa questão das ciências ambientais, mas já as ciências agrícolas acontecem há 10 mil anos, ou seja, 8 mil anos antes de Cristo, a gente já plantava, já fazia agricultura. Então, juntar essas duas ciências sempre foi o meu desafio, e conversando com pesquisadores da Embrapa, como o Polidoro, a gente chegou de por que essa discussão? Quando, na verdade, o agroambiental são ciências afins, não divergentes, e sim convergentes. Então, são ciências que têm que caminhar lado a lado. Não há a menor possibilidade de você fazer qualquer tipo de produção agrícola numa área que esteja degradada ou numa área que esteja poluída. Então, assim, a conservação ambiental ela é inerente à produção agrícola e vice-versa, né? Então, esse discurso entre essas ciências, que a comunicação, ao longo desses anos, foi ficando muito ruim, ela tem que melhorar. Então, a ideia partiu exatamente da gente melhorar o discurso e trazer de uma forma bastante pragmática, real, que são ciências afins e que são ciências que devem caminhar juntas. E por que a escolha do Rio de Janeiro? Que a gente pensa em Rio de Janeiro, a primeira ideia que vem é samba, praia, carnaval, mas o Rio de Janeiro ele é também sede de grandes eventos. E da onde surgiu essa ideia de trazer o agro para a Cidade Maravilhosa? Na verdade, foram alguns motivos. Os principais foram, primeiro, é um estado neutro, né? O Rio de Janeiro é um estado neutro, onde você tem a sua capital, né? Que é uma capital conhecida por sediar vários eventos internacionais, como a Rio Eco 92, em 1992, e a Rio 2016, que foi a Olimpíadas que tivemos aqui recentemente. Então, a cidade está preparada. Então, isso é um grande motivo de trazer um evento desta natureza, um evento que vai discutir de forma inédita. Esse é o grande diferencial do Rio Mais Agro, é a discussão inédita de práticas agrícolas associadas a práticas ambientais, de forma convergente, nunca de forma divergente. E por que o Rio de Janeiro? Primeiro, porque ela possui essa característica de já ter sediado grandes eventos, então já está preparada para um evento desta natureza, um evento internacional. Segundo, é um estado neutro, porque a nossa agricultura aqui não compete com nada no Brasil. Então, aqui a gente pode discutir com neutralidade as questões sem falar de regionalidade. Então, você pega e discute de uma forma bastante séria aquilo que a gente quer atingir.
A gente não quer trazer para esse foro uma discussão que é desnecessária, né? Que o Estado do Sul produz mais, que o Estado do Centro-Oeste, que o Estado do Nordeste. Na verdade, o que a gente quer discutir aqui é por como produzir de forma sustentável, que nossos produtos sejam encarados, principalmente no mercado exterior, de forma sustentável e que seja encarado com um valor que agregue um percentual maior em termos econômicos. Então, essa é a finalidade do Rio Mais Agro. Então, além desses dois grandes motivos, você tem a própria cidade do Rio de Janeiro, que aonde discute coisas inéditas como essa, a tradição é que haja uma reverberação dessas ideias e que sejam expandidas para o mundo todo. O Rio de Janeiro tem essa característica natural. Então, o que acontece aqui no Rio de Janeiro, ele repercute, né, de uma forma bastante positiva em outras localidades do mundo. Então, está aí esses três grandes motivos de ter escolhido a cidade do Rio de Janeiro como para sediar a Rio Mais Agro, o primeiro foro. E falando sobre as estrelas do Rio Mais Agro, nós vamos ter grandes palestrantes, são mais de 50 palestrantes nacionais e internacionais. E como é que foi reunir essa tropa de elite, digamos assim, do agro, não só nacional, mas também da sustentabilidade internacional nesse grande evento, que já começa grande? Já. É um evento grande, é o pioneiro, é o primeiro, né? E assim, ele nos despertou, porque as pessoas que a gente convidou, a gente, tipo assim, pensamos que a gente ia ter que implorar para vir. Hoje não, hoje está tendo até procura, tipo assim, eu queria, porque a grade já está fechada praticamente, e eu queria palestrar. Eu falei, vai ter que palestrar, porque a gente está pensando em fazer a cada 2 anos esse evento. Então vai ter que palestrar daqui a 2 anos. Foi um grande desafio. Reunimos primeiro um conselho técnico-científico, junto com os cientistas da Embrapa, né? O Polidoro é o nosso coordenador, é um grande especialista na área de fertilizantes, e aí ele junto com essa equipe do Comitê Técnico-Científico, a equipe nossa interna e com mais a equipe que veio nos assessorar na forma de consultor, conseguiu trazer para cá nomes tipo Ratan Lal, que é um cientista indiano, formado na Índia, radicado nos Estados Unidos, e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, falando sobre exatamente essa questão de ciência do solo, essa questão de fome. Então, é um grande cientista que vai estar conosco aqui, discutindo internacionalmente a área do agro. Na área ambiental, a gente está trazendo a Céline Cousteau, neta do lendário Jacques Cousteau, que vai falar sobre essa questão toda da produção agrícola em oceanos, né, no meio aquaviário, no meio de água, a produção principalmente de crustáceos, de mariscos e de outros elementos para que produz peixes, principalmente para a produção desse também elemento contributivo da área da alimentação mundial. Então, ela vai vir discutir dessa parte mais da área do ambiental. Então, assim, a gente foi juntando grandes nomes, né? Aqui no Brasil, nós temos ex-ministros participando, temos a presidente da Embrapa, a doutora Silva, participando, temos ex-presidentes de órgãos ambientais, tipo IBAMA, participando. Enfim, conseguimos juntar mais de 50 palestrantes, desses 50, 10 palestrantes internacionais que vão vir para cá mostrar para o mundo essa discussão, todos focados com esse tema do agroambiental, não, cada um dentro do seu segmento, mostrando como é possível produzir de forma sustentável. Sobre essa questão que você falou de produção sustentável, não é? Eu estive vendo recentemente um estudo da NASA, né, que o Brasil é um dos países que tem maior foco em sustentabilidade, principalmente no agro, porque nós temos 2/3 do nosso território coberto com mata original, né? Verdade, se comparar com outros grandes produtores, como Estados Unidos, países europeus, a gente dá banho neles, né? Dá de goleada. Como é que você vê essa participação do agro e essa união que você falou? Nós somos, às vezes, muito criticados, mas injustamente até. Você concorda comigo nisso? Completamente injusto, concordo plenamente. Por quê? Porque a comunicação é ruim, Mário.
é muito importante, vocês jornalistas são parte integrante desta discussão para que leve essa comunicação de uma forma correta, né? Porque a forma que chega é muito, muito errada. Você colocou muito bem aí, por exemplo, os Estados Unidos é o maior produtor de alimentos do mundo e produz os seus alimentos em mais de 60% do seu território, contando com o Alasca, ou seja, os 40% que ele não produz são cidades e áreas protegidas, contando com o Alasca. Então, basicamente, as áreas úteis que tem hoje nos Estados Unidos são áreas de produção agrícola. No Brasil, produz em torno de 30% do seu território. O restante são 4% de áreas urbanas e a grande parte do nosso território são áreas protegidas, áreas de florestas e áreas indígenas e áreas também de quilombolas e outros mais com restrições legais quanto à prática de qualquer tipo de uso do solo, a não ser de preservar. Então, assim, é um grande orgulho para a gente, como o quinto maior produtor de alimentos do mundo, ter essa característica de produzir de forma bastante sustentável e com alta produtividade, ou seja, a produtividade é a produção por metro quadrado, a produção por hectare. Então, a gente consegue fazer uma produtividade muito maior do que grandes países. E nós estamos falando de uma agricultura tropical, né? Não há a menor sombra de dúvida que nós vamos ter que quadriplicar a produção agrícola do mundo para atender até 2050 o número de pessoas que vão crescer, né? O aumento populacional é gigante. Por mais que você discuta temas como a mudança climática, que vai ser discutido também no Rio Mais Agro, como essa questão toda de fenômenos ambientais agravado pelo uso pelo homem, questão de camada de ozônio, essa questão do aquecimento global, tudo isso são discussões técnicas e até muitas vezes filosóficas. Agora, uma discussão que é pragmática é que nós, se não mudarmos o tipo de produção, se a gente não produzir alimentos, nós vamos passar fome. Tá? Isso não é nem científico, é matemático. Né? Então, assim, são ciências exatas. Vamos passar fome. Então, é necessário que faça essa produção, como o Brasil aqui produz, de um número menor, como a Holanda. Né? Só para você ter uma noção, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, possui o dobro da área agricultável da Holanda. E a Holanda é o segundo maior país do mundo como produtor. E o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que é um dos menores estados do Brasil, produz alimentos aqui de uma forma completamente incipiente e é o penúltimo do Brasil em produção agrícola. O Brasil tem muito o que crescer nessa área. Né? E o crescimento ele se dá exatamente através dessas técnicas que vão ser apresentadas no Rio Mais Agro. É uma grande oportunidade de discussão para que todos possam estar presentes e ali verem tanto a sociedade civil em geral, quanto os próprios produtores, e de uma forma que a gente mostre que nossa produção é sustentável. Dentro disso que você está falando, eu estava pensando, você falou que nós precisamos aumentar a nossa produção de alimentos. Hoje o Brasil, de cada 5 refeições servidas no mundo, uma é produzida no Brasil, porque o Brasil produz cerca de 20% dos alimentos no mundo. Existe espaço para crescer? Completamente que existe. Né? A gente hoje, eu posso falar que a gente pode dobrar a nossa produção, e olha que nós estamos falando de um segmento no Brasil que corresponde a 1/3 do PIB. A gente pode dobrar a produção e sem desmatar nada. O estado do Rio de Janeiro é um exemplo disso. Hoje, as áreas degradadas do estado do Rio de Janeiro, de antigos ciclos de culturas, como o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo do café, depois o ciclo da laranja, e foram deixando as áreas completamente desativadas e degradadas, e que hoje podem ser perfeitamente ocupadas por soja, por outros produtos agrícolas que podem agregar valor. Né? A gente se orgulha de dizer que somos os maiores exportadores de soja, de milho e de algodão do mundo. Né? Nós somos primeiro de soja e de milho e o segundo em algodão, agora, recentemente. Mas somos de commodities. A gente tem que ser o maior exportador de produtos agroindustriais também, porque agrega muito mais valor. Então, a discussão não é somente a discussão da agricultura e da pecuária em si, é uma discussão do agronegócio. Né, envolvendo as indústrias juntos, né,
Então, é muito importante, porque isso agrega valor ao nosso produto, aumentando o nosso PIB. Né? O nosso PIB, ele é 10 vezes menos que o PIB dos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos estão falando de 25 trilhões de dólares. Nós estamos falando do nosso em torno de 2,5 trilhões de dólares. O agro já tem uma dólares. participação importante no nosso PIB hoje. Né? Ele teve, inclusive, o nosso PIB cresceu 1/3 e o crescimento do PIB foi o que manteve o PIB em alta do ano passado para cá, não? Sempre o agro é a nossa válvula de escape. Nós, apesar de ter toda essa importância, a discussão ela não dá a dignidade que o agro merece dentro dessa discussão. Né? Então, ficam colocando problemas, o agro traz desmatamento, o agro traz poluição das águas, o agro traz poluição dos solos. É uma grande mentira, como eu vim te falando. Né? Não precisamos desmatar mais nada, então já começa por aí. Se o camarada está desmatando é por outro motivo, não é por agro. Não precisamos, não produzimos em solo degradado e também não utilizamos e não produzimos em área que esteja poluição. Então, não é assim, a discussão é uma discussão que não é para ser discutida desse nível. Muito pelo contrário, é como a gente pode fazer melhor. Por exemplo, nós temos que nos orgulhar, o Brasil foi onde identificou, e aqui no Rio de Janeiro, através da Embrapa Agrobiologia, que fica ali em Seropédica, no município que fica a 75 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, né, onde você tem ali a identificação do risóbio, através de uma pesquisadora chamada doutora Joana Droberheim, que é um grande ícone na agricultura brasileira e mundial, que ela conseguiu substituir 100% a adubação nitrogenada através de uma fixação biológica de nitrogênio, no qual capta o nitrogênio da atmosfera e fixa na planta. Então, assim, e você substitui 100%, é uma economia de dinheiro enorme, uma economia ambiental enorme, porque os adubos nitrogenados são adubos solúveis em águas. E eles, além de ser caros, eles podem sim, se lançar em excesso, causar uma poluição através da lixiviação e depósito num recurso hídrico próximo. Então, você fazer com que essas técnicas, que, por exemplo, combate biológico de determinadas pragas e doenças, você usar a própria natureza para combater um determinado inimigo natural, um determinado patógeno, seja inseto ou seja vírus ou bactéria, então fungo. Então, assim, o controle microbiológico de pragas e doenças é uma coisa que o Brasil já pratica muito bem. Isso também vai ser discutido no agro e tantos outros. Você fazer produção de açúcar através de plantas de restinga ou de plantas do cerrado, né? De vez daquela, eu consigo plantar a cana-de-açúcar, mas eu consigo plantar o agave. Então, através do agave, eu consigo tirar a glicose, consigo tirar o açúcar para a produção, é um açúcar igual. Né? Então, mostrar para o mundo que é isso. E nós estamos falando de uma agricultura tropical, que é onde vai alimentar o mundo, Mário. A agricultura que vai alimentar o mundo é a agricultura dos países tropicais. Exatamente a própria agricultura tropical, ela dá oportunidade para se utilizar técnicas que não são utilizadas em países de clima mais frio, né? É um grande diferencial nosso. Nós temos aqui espaço onde o clima com frio não consegue fazer uma colheita. A gente tem aqui espaço que consegue fazer uma, duas com segurança, talvez até ter, forçando um pouquinho a barra, num ano. E tem países aí de clima temperado que não consegue fazer uma, dependendo do clima. Então, assim, é a grande vantagem, né? Os nossos solos são solos mais estruturados, não são solos tão férteis, mas a gente possui condições de fazer com que esses solos sejam adubados até de forma orgânica, através de ciclagem de nutrientes, através até da própria de adubação verde, não necessariamente com adubação mineral, ou se usar adubação mineral, você utilizá-la numa quantidade tão pequena, né, que seria exatamente aquela quantidade que aquela raiz está precisando para levantar o seu ser vivo, para produzir, não uma quantidade em excesso. Né? Então, todas essas técnicas, quando você fala de práticas ambientais, você está falando de racionalizar as suas ações, né? Mitigar as suas ações. E aquelas ações que você não conseguir mitigar, você vai compensar. É isso. Isso reduz, inclusive, a dependência de insumos que são importados, né? Por exemplo, o Brasil ele importa muitos insumos da Ucrânia e com a guerra da Ucrânia... Quase que 100% dos nossos fertilizantes são importados, isso é um absurdo. Né? Hoje está tendo aí um grande aparato, a gente mesmo aqui mesmo estamos fazendo um projeto
para uma fábrica de fertilizante através da utilização de gás natural, que vem das bases de petróleo, da Petrobras principalmente, que vamos transformar esse gás em adubo nitrogenado, e ureia e sulfato de amônio, né, que são adubos comercialmente vendidos para a agricultura. É muito importante para aqueles... todas as culturas precisam de nitrogênio, tá? Então, aquele famoso nitrogênio, fósforo, potássio, o NPK, né, são elementos essenciais, o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Então, são elementos que produzem, a planta precisa de mais necessidade. E hoje, quase que 100% dos nossos adubos são adubos importados. Por quê? Se a gente tem condição de produzir aqui o nosso próprio adubo, seja através de uma fábrica com custeio maior, que é o caso de fertilizante, ou seja através da própria uso de adubo verde, adubação verde, que é o que preconiza a agricultura sustentável, né? A ciclagem de nutrientes. Então, isso tudo precisa o quê? Conhecimento técnico-científico. E esse tipo de conhecimento, ele agrega valor ao agro brasileiro? Só agrega. Nós só passamos a ser isso, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar isso, o grande diferencial da nossa agricultura chama-se Embrapa. Graças à Embrapa, que nós tivemos aqui no Brasil uma série de inovações tecnológicas apoiadas nas ciências que fizeram com que a nossa produtividade aumentasse muito. Então, assim, não há a menor sombra de dúvida que nós estamos hoje na posição mundial que nós estamos, tá? Por conta do agro e por conta da ciência e da tecnologia. Não há a menor ciência e tecnologia brasileira. E você falou de Embrapa. A Embrapa tem cerca, um pouquinho mais, talvez, de 50 anos. E há 50 anos atrás, quando você falava de cerrado, por exemplo, o cerrado era considerado um bioma improdutivo. E hoje em dia é o celeiro do mundo, né? É isso, e vai ser muito mais, né? Hoje você produz uva e produz vinho no cerrado. Por que não? Como na Califórnia produz também. Também tem um clima quente também, seco também, tem a característica um pouquinho diferente a nível de temperatura, mas o solo, o deles é até pior do que o nosso, né? Então, assim, é questão mesmo de entender e saber se dá ou não dá, né? Se não dá, então vamos fazer dar. É isso. E como é que faz para dar? Através de experimentos, através da ciência, através da tecnologia, né? Então, hoje você tem ali uma produção agrícola, principalmente de hortifruti granjeiro, enorme no Nordeste. Precisa mais? Precisa, óbvio que precisa mais. Precisa de água? Óbvio que precisa de água. Ninguém sobrevive sem água. Mas há técnicas também de irrigação que você faz por gotejamento, você faz racionalizando também o uso de água, né? E com o reaproveitamento dessa água também, né, para que você possa jogar de novo para a agricultura e aí formando o ciclo hidrogeológico, que é aquele que o Deus Criador nos deu, através da natureza, a gente imitar o Deus Criador. É isso aí, o desafio é esse, né? Deus já nos deu uma grande capacidade de produção de alimentos. O nosso clima é ótimo para isso, tá? Principalmente nosso clima. O nosso solo, o nosso relevo é ótimo para isso. O que a gente precisa é colocar em prática, de uma forma bastante sincera, séria e olhando para frente, obviamente apoiado pela ciência e tecnologia. Você citou agora o exemplo do Nordeste, né? O Brasil é o país com o maior número de biomas do mundo. Nós temos 6 biomas, né? A Amazônia, que sempre fala-se muito da Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, os Pampas, a Mata Atlântica e temos a nossa Caatinga, que é um bioma exclusivo brasileiro. E você, quando fala do São Francisco, né, o poder transformador do agro, me lembra sempre que o maior IDH, por exemplo, do estado de Pernambuco, é naquela região no entorno do Rio São Francisco, ali de Petrolina, né, que tem um IDH de 0,72, se não me engano. É mais de 0,7. É o maior IDH de Pernambuco e um dos maiores do Brasil, numa área que há 20 anos atrás tinha um dos piores IDHs do país. É verdade, é por aí. Nós temos um potencial enorme nessa área aí para a formação de agroindústrias também. A questão de energia é muito importante ali também, questão principalmente solar. Então, assim, não há sentido algum da gente ter o quadro que tínhamos há 30 anos atrás, que você acertou bem na data, era nada aquela região, hoje é um grande
um grande oásis dentro de um agreste. Então, assim, por conta justamente de ter levado água para lá, de ter feito ciências, de ter testado, de ter desbravadores, produtores que levaram para lá os produtos, testaram e foram pioneiros nessa produção. Então, como você definiu muito bem, essa riqueza de biomas que nós temos no Brasil é um grande desafio para a gente produzir cada vez mais sem afetar esses biomas e tornar a coisa... Esse é o grande... Eu tenho repetido isso demais nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, é que a gente chama desenvolvimento, produto sustentável. O que é esse? É aquele produto que foi produzido utilizando os recursos naturais renováveis ou não renováveis, de tal sorte que esses produtos possam ser perpetuados da mesma forma para gerações futuras. Então, é você fazer o uso desses recursos de tal sorte que gerações futuras possam fazer o mesmo. Isso é sustentabilidade. É isso que é sustentabilidade ambiental, né? Não é sustentabilidade econômica. A sustentabilidade ambiental ela é mais do que econômica, ela é mais completa, né? Não adianta nada você ter, eu costumo dizer isso também, né? Deixa os países aí produzirem celular, produzirem eletrodoméstico, deixa eles produzirem. A gente tem que produzir só alimento. Deixa produzir. Eu quero ver, alguém vai comer um pedaço do iPhone, pega aqui, ó, o pedaço do iPhone e come, né? Então, assim, você tem que produzir alimentos. A nossa característica é agro, tá? A nossa característica é essa. O Brasil tem que transformar o agro num negócio enorme do que já é, maior ainda do que já é, principalmente apoiando a agroindústria. E aí nós vamos multiplicar o nosso PIB aí pelo menos por 5. Vamos chegar a 15 bilhões. Vamos chegar perto do que a China hoje produz. A China está em torno de 19 trilhões de dólares, né? Então, nós não podemos ficar com PIB, metade do PIB do Japão, né? Com um país do tamanho que é o nosso, como é o Brasil. Então, é necessário que tenha um choque de ordem, um choque de sinceridade para que a gente mostre às pessoas para não ficarem acomodadas, né? A gente tem condição de ser o maior do mundo em termos da economia. Temos condição de ser... Nós somos entre os 5 maiores países produtores de alimento do mundo. Certamente chegaremos ao primeiro, tá? Só que com a ciência e a tecnologia a gente vai chegar mais rápido. Favorito, vamos falar um pouquinho agora especificamente mais sobre o público do Rio Mais Agro. A quem se dirige o Rio Mais Agro? Você, quando montou o Rio Mais Agro, diz assim: eu estou preparando aqui esse grande evento na cidade maravilhosa e eu quero atrair esse público. Na verdade, a gente inicialmente pensou muito no público técnico-científico, tanto é que ele estava muito voltado para o técnico. No meio do caminho, a gente viu o seguinte: o público que a gente quer atingir é o público em geral, é o ser humano. Então, principalmente o ser humano dos países de fora, né? Aquele ser humano que não conhece de nada na agricultura, mas se alimenta todo dia, né? Se você for ver as questões agrícolas, o nosso agro, ele está inserido na nossa sociedade em tudo, né? Você tem agro em tudo que você tem. Você já vai entrar no seu carro, tem agro ali através da borracha, você vai entrar, você vai parar, não estou nem falando de comida só, não. Você está dormindo, tem agro, você está dormindo em cima de um colchão com tecido que veio do agro. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente está... Então, é para atingir a todos os seres humanos, obviamente. A gente quer atingir principalmente os stakeholders, os formadores de opinião, aquelas pessoas, principalmente internacionais, de mostrar ao mundo que o Brasil aqui tem um novo modelo de produção, tá? Um novo modelo, né? Um modelo inovador de produção agrícola, que já faz isso já há muitos anos, tá, Mário? O Brasil já faz isso há muitos anos. Deixo bem claro isso, porque às vezes as pessoas falam: mas isso eu já faço. Faz, mas não comunica que faz. Tá? O Brasil fica muito preocupado em tirar pedido. Eu não estou aqui preocupado em tirar pedido, não. A gente tem que vender de forma sustentável, vender sempre. Não é vender só agora. Vendeu porque teve uma geada nos Estados Unidos. Vendeu porque teve um terremoto na China. Vendeu porque teve um furacão em outro lugar, ou teve um terremoto. Não é isso. Nós temos que vender porque o nosso produto é bom, o nosso produto é agregável, o nosso produto vem de forma continuada, de forma sustentável. É isso. Então, na verdade, o público nosso hoje é o público em geral, onde você vai poder assistir
palestras de altíssimo nível técnico, científico, de uma forma, de uma linguagem. Eu tenho conversado muito com o comitê nosso técnico científico que está organizando os palestrantes, para que passe a mensagem, né? Agora mesmo nós tivemos a grata honra de trazer o Jeff Bezos para o nosso foro, que é um artista americano que criou o Avatar, né? Então é da Disney. Ele vai vir aqui e vai mostrar ao mundo os heróis brasileiros na área da agricultura. Isso é uma forma de a gente comunicar através de um meio que é fácil comunicar. Nós estamos falando de um artista que é consagrado na Disney, nós estamos falando simplesmente de Disney, né? Onde a gente vai mostrar ao mundo, através da comunicação deste artista, que nós temos heróis aqui, como a doutora Joana Droberheim, que é uma grande heroína, que eu tive a oportunidade de conhecê-la lá na Embrapa, quando eu fui bolsista de iniciação científica, e a gente teve a oportunidade de trabalhar por uma das maiores cientistas que esse mundo já teve. Excelente. E como o agro não é só trabalho, vai ter também diversão ao final de cada dia de trabalho, grandes shows com expoentes da música popular brasileira. Sim. Encerrando o dia de trabalho, né? Todos os dias nós vamos ter aqui, o fórum começa no dia 29 de julho, vai até 2 de agosto. Todos os dias nós vamos ter, ao final do dia, um show acústico com ícones na área do agro, né, e sertanejos, juntando com samba também aqui, né? Então vai ser um sambanejo, onde a gente vai ter aqui cantores e um happy hour no final de cada evento, depois de um dia inteiro de discussões técnicas, científicas, de foros, de apresentações, de visitação à feira e tudo mais, e as pessoas vão ter ali no final, aquelas que estiverem presentes, porque muitos dos que estão também conosco estão comprando online, porque o nosso foro também vai ser transmitido internacionalmente para quem fizer a inscrição ao vivo. Então, aqueles que estiverem presentes aqui na Barra da Tijuca, no Campo Olímpico de Golfe, vão ter a oportunidade no final do dia relaxar, tomar um drink e estar conosco ali, fazendo a confraternização a cada dia. Além disso, nos intervalos de uma palestra ou outra, você tem passeios ecológicos, você tem voos panorâmicos, através de helipontos, através de helicóptero que nós temos lá também, a ida ao Cristo Redentor, ao Pão de Açúcar, enfim, passeios de balsa. É um local, como eu digo, o Rio de Janeiro ele tem essa característica, a Barra da Tijuca ela possui também essa característica, as Olimpíadas foi feito na Barra da Tijuca, a grande parte das Olimpíadas foram os jogos aqui na Barra da Tijuca, e a gente tem já essa estrutura preparada para abrigar nas horas vagas esses turistas que vão estar aqui no Rio de Janeiro contemplando o seu cérebro com grande conhecimento que nós estamos trazendo para cá. Bem, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo com Carlos Favoreto. Eu quero aproveitar e convidar a cada um de vocês para se inscreverem no Rio Mais Agro. O link está aqui embaixo, riomaisagro.com.br, e acessando o nosso site você tem ali a possibilidade de adquirir ingressos presenciais, como disse você, Favoreto, como também ingressos para assistir online. Né? Todas as palestras vão ter transmissão ao vivo, né, pelo YouTube, e os detalhes estão todos ali no nosso site. Né? Também ali vocês vão encontrar matérias sobre o agro brasileiro, né? E a gente sempre vai trazer, a partir de amanhã, a gente vai estar trazendo sempre uma questão importante para o agro brasileiro e uma solução que o Rio Mais Agro está trazendo, né, para a sociedade, não só brasileira, como também para todo mundo. Eu quero te agradecer, viu, Favoreto, por esse papo que a gente bateu. Muito, muito bom falar sobre a menina dos olhos do PIB brasileiro, né, o agro brasileiro, falar também sobre o grande orgulho que nós temos no Brasil de termos aqui uma atividade com tanto destaque em termos de ciência, de tecnologia e de inovação, que é a tua área, né? Ciência, tecnologia e inovação em agropecuária. Né? Temos muito orgulho no Brasil, temos que ter muito orgulho no Brasil de alimentar 20% da população mundial, e com certeza vamos alimentar muito mais, e o agro é esse motor da economia, como você falou. Nós temos a gente não fez nem cosquinha na economia ainda, e o Rio Mais Agro, com certeza,
vai trazer muitas soluções, vai trazer muita inovação, né? Porque é aquilo que você muito brilhantemente criou como slogan quando você criou o Rio Mais Agro, né? O melhor da nossa terra para o mundo. Então, muito obrigado por participar desse bate-papo, e a gente vai se encontrar com certeza. Você que está nos assistindo tem um encontro com Carlos Favoreto e com mais de 50 outros palestrantes nacionais e internacionais no maior evento sobre desenvolvimento agroambiental sustentável. Rio Mais Agro, de 29 de julho a 2 de agosto, no Campo Olímpico de Golfe da Barra. Favoreto, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Mário, a sua entrevista. É sempre um prazer, uma honra estar com você. Muito obrigado, gente. Venha para o Rio Mais Agro, vai ser uma honra recebê-los, todos. É isso aí, aproveita, não se esquece, se inscreve aqui no canal do YouTube, deixa seu like, seu comentário e compartilha essa entrevista para que nós possamos desenvolver ainda mais o agro brasileiro. Eu sou Mário Linhares e me despeço. Esse é o Rio Mais Agro Entrevista. Até semana que vem com 2 entrevistas, uma às terças-feiras sempre em inglês e outra às quintas-feiras sempre em português. Até a próxima. O agro do Brasil sempre vai brilhar. Só precisa abraçar. Nosso povo e o mundo inteiro vão ganhar. Nosso agro é um país que se empodera, e o fruto desse orgulho é o melhor pra nossa terra. E o mais agro é a riqueza que Deus deu pra gente, vem de grão em grão. E o mais agro é a certeza que plantando milho vai virar milhão. E o mais agro é a riqueza que Deus deu pra gente, vem de grão em grão. E o mais agro é a certeza que plantando milho vai virar milhão.